uma garota de programa. Fazia companhia para senhores ricos e poderosos que comandavam governos, indústrias e empresas de todos os caracteres, tanto que a publicidade, mídia, geralmente dos próprios propagandistas, colocavam esses homens maduros e vencedores em capas e colunas sociais virtuais como os senhores do mundo. Não percebiam a fatalidade da vida, que é fenecer, pois é fugaz. Agindo sempre como semideuses e imortais, não mediam esforços para manter a juventude eterna. O olhar fascinado e viciante não observavam que a juventude é uma ilusão no corpo que tem o prazo de validade e não mantém-se vivo nem um segundo após. Carregamos um código na matéria em suas cadeias genéticas, melhor dizer, elos, que seria como um código de barra igual aos dos produtos industrializados devidamente embalados. Se nos compararmos a uma lata de atum ou um pão de forma, a máscara é a lata ou o plástico. Esta é a ilusão de permanecer. Tudo faz para paralisar o fim da beleza da lata ou do plástico. Apesar de desaparecer as características de explicação do produto, a embalagem fica feia, opaca e sem vida. E o que tem dentro apodrece, venceu, morreu. O corpo físico, instrumento de aperfeiçoamento do ser espiritual, é de igual maneira. Cremes de belezas, maquiagem pesadas, academias para modelação e permanência muscular, comidas e suplementos sérios e estranhos, plásticas e estéticas podem melhorar, mas não vai rejuvenescer. Cada segundo de existência é um trilhão de degeneração. Quando os seres aprenderem isso, a vida ficará mais fácil e leve. Simone era acompanhante de um senhor de 60 anos de indústria farmacêutica. Ele viajava o mundo, mas nunca levava a família. Sempre ia com a secretária, Simone. Ela representava a juventude que ele não tinha. Ele caminhava com ela como pavão a exibir suas plumas na dança do acasalamento. Assim, viagem após viagem, Simone, a acompanhante, com um sorriso plastificado, com as melhores bebidas, roupas e joias extraordinárias. Depois, no quarto de hotel, a pior parte, fingir um sentimento que não tinha e esforçar para não rir do esforço juvenil do senhor Remédio, como ele gostava de ser chamado. Sou remédio para o mundo. Meu dinheiro compra tudo e a todos, inclusive você, mocinha. Se quiser viver, trate de manter-se fiel. Ela sabia que não era palavras vãs. Conhecera-o através de um amigo da faculdade. Ela fazia farmácia e queria uma vaga de estágio. Queria uma vaga de estágio. Estava difícil. Um amigo disse: eu conheço uma empresa farmacêutica que emprega estagiantes e pode, inclusive, ser contratadas permanentemente. Por que você não se candidata a tal vaga? Eles só contratam moças. Ela pergunta: por que você não se candidata a tal vaga? Eles só contratam moças. Simone pensou que era uma evolução, já que as mulheres têm dificuldades devido às condições femininas, seus problemas, entre aspas. Uma mulher tem TPM ou engravida. Enfim, inscreveu-se e foi aprovada. Depois de 3 meses, descobriu que as estagiárias eram observadas, não pela produção, e sim pela beleza. E Simone era uma morena estonteante.
Foi chamada no escritório do senhor e, depois de uma entrevista muito estranha, ela saiu aborrecida e foi para casa chorando. No outro dia, não foi trabalhar e mandou a carta de demissão por e-mail. Da faculdade para casa e de casa para a faculdade, ela estava empenhada em ser uma farmacêutica. Um dia chegou em casa e viu e ficou apavorada. Sua casa fora metralhada com a morte dos pais e do irmão caçula. Latrocínio, roubo seguido de morte, ou seja, assassinato. Simone entrou em depressão. Foi uma fase muito difícil e, internada, recebeu a visita do seu amigo da faculdade. Ricardo, não sei o que fazer de minha vida. Devia ter aceito a proposta de trabalho. Como? Como você sabe disso se eu não comentei com ninguém, nem com minha família? Sei porque trabalho na empresa. Sou agenciador. Eu escolho as moças que irão para o estágio e depois da escolhida tem um prazo de relativa tranquilidade. E por fim, quando a jovem não serve mais, eu entro novamente na faculdade, que sabe muito bem que não sou estudante. Pensa que sou um observador para escolher os melhores para as empresas Mark Kurnacht, acho que é isso. E tratam-me muito bem. Como escolho moças que são fáceis de induzir, como escolho moços que são fáceis de induzir, ninguém percebe a manobra com as moças. Você foi a primeira a recusar tal oferta e acabou de ver as consequências. O quê? Você está dizendo que minha família foi assassinada porque eu recusei a oferta de um trabalho especial? Sim, como foi a minha quando recusei-me ser amante do velho. Sim, ele curte orgias e outras coisas, e você verá muita coisa podre. Mas és uma mosca na teia da aranha, assim como eu e muitos que conhecerá. Se quiser viver, se quiser viver, terá que aceitar. Aliás, quando sair do hospital, vai para o apartamento das secretárias. Terá que ser preparada. És bela, mas é muito plebeia. Simone ficou mais 15 dias muito mal. Delirou, gritou, chorou, mas não recebeu nenhuma outra visita. No hospital, todos muito gentis, e demorou para ela perceber que todos devidamente controlados. Ela resolveu, tomou uma decisão. Sim, ela seria secretária. Sim, no seu prazo e, no seu tempo, tentaria arrumar provas e colocar esse homem, esse monstro, na cadeia. Saiu do hospital para o apartamento, alojou-se, recebeu todas as professoras de etiqueta e moda. Ia para a faculdade, para o laboratório da empresa. Entrou num curso de inglês, disse que queria ser uma secretária bilíngue perfeita. Aprendeu tudo deste cargo real. Isso no seu treinamento. Ela era muito inteligente. Procurou discretamente os gravadores e câmeras e passou a agir de maneira que ele podia ouvir e ver. E nos pontos cegos, já que inteligentemente ela arranjava arranjos e objetos de decoração que obscurecia, e sempre que via levemente fora de lugar, ela fiscalizava novamente. Com um dinheiro bastante alto para a estagiária, não estava pronta para a secretária, ela alugou um apartamento próximo do seu prédio e de maneira que entrava no seu pela cozinha do restaurante que funcionava no seu prédio. Ela saía pela lateral e tinha um pouco de paz. Abriu uma conta em outro banco e foi economizando o máximo que podia. Quando ela conhecia todas as regras de etiqueta, subiu de posição. Para a empresa, era a mais nova farmacêutica. Para a sociedade, podre, a secretária. Ah,
e começaram as viagens. Sua tortura física e mental. Não via a hora de ser trocada. Mas Simone não percebia que sua indiferença e frieza no ato íntimo instigava seu opressor. E ele não cansava, assim, da dama de gelo, como ele dizia. Ela não fora comprada como as outras, ela não aceitou o trabalho e foi obrigada a isso. E isso o excitava ainda mais aquele senhor desprovido de pudor e moral. Nesse tempo de tortura, Simone aprendera outros idiomas, inclusive o alemão, por ser o nativo do Senhor Remédio e por ele usar sempre quando o assunto era proibido. Ela gravava todos. Foi juntando o máximo que podia e colocava tudo no banco onde tinha um cofre particular. E por ser inteligente, tudo com cópias e em várias agências. Terminou a faculdade, foi na formatura, não na festa. Comprou um apartamento no Canadá. Sempre que viajava para qualquer lugar, ela abria contas e fazia o máximo possível para ter direitos. No Canadá, conseguiu um pequeno apartamento. Cuidou de cada detalhe sem nunca perder a força, a coragem e o desejo de provar que seus pais foram assassinados. Descobriu muitos escravos, cada um que era descartado, ela conseguia depoimento, reunia provas e guardava. Foi fácil descobrir os escravos. Ela começou a observar atitudes e olhar, e em cada um que registrava um medo apavorante, terror mesmo no olhar, ela fazia discreta amizade. Assim, Simone preparou-se para uma batalha. Ela não seria uma mosca morta na teia de aranha. Seu falso amigo cortou a amizade e passou a ser apenas o garoto de recado. Ela sentia nojo por ele, pois ele não separava amizade e lealdade. Gostava da vida que levava e com certeza um dia seria descartado tanto quanto ela. A juventude não era eterna. Refrão dele. Foi numa viagem para a Suécia que Simone viu a oportunidade de pôr tudo à prova. Ela descobriu que este país estava investigando a vida suspeita deste grande farmacêutico. Ela enviou um documento que provava desvio de dinheiro e remédios placebos para uma emissora investigativa junto com a polícia. Foi o gatilho para desmoronar o castelo de carta do Senhor Remédios. Saíram na madrugada e ele xingava sem parar, e ela com cara de sonsa. Por fim ele disse: que bom que és uma ignorante prostituta, pois assim não tem ideia do que digo. Ela sorriu sem sem palavras, sem falar, e ele disse: como a ignorância é feliz. Cada vez que o assunto parecia morrer devido a altos pagamentos para corruptos, novos documentos, novas provas, outras e outras teias de corrupção, de droga, lavagem de dinheiro, tráfico humano, esquemas de prostituição. E todo o castelo cai. As empresas passam para a administração do filho mais velho, que junto com a família estavam inocente de tantos danos morais do pai, que foi preso nos Estados Unidos e, como as leis bem mais rígidas e com tantos países envolvidos, não escapou da sentença. A família libertou os escravos e indenizou cada um e chamou Simone, pois o caso dela era o mais grave, já que a família foi assassinada. Ofereceram uma indenização e, por saber que ela era farmacêutica e muito inteligente, ofereceram o trabalho. Ela recusou, disse que o que desejava já tinha encontrado, não havia necessidade. A esposa do senhor a abraçou e disse no seu ouvido: obrigado por nos libertar de tamanho jugo. Ela ficou muito surpresa, a mulher sorriu e saiu abraçada ao filho, que lhe disse:
O dinheiro será depositado na sua conta, não por indenização, e sim por libertação. Muito obrigada pela coragem que nenhum de nós jamais teve. Tiveste os pés no lodo o tempo todo, mas jamais se deixou contaminar por ele. Simone parte, sorrindo. Conseguiu vencer a sua própria ignomínia, mas deu paz ao seu coração. Os pais estavam livres também. O que adianta o homem conquistar todo o mundo e perder a sua alma? Mauro Augusto.